Meus amigos, aqui é Chico Samambaia. No vídeo de hoje estarei falando sobre uma dica, né? Uma dica para que você propague suas samambaias, deixe elas bonitas, né? Então vamos fazer um vídeo meio rápido, né? Meio rápido não, vamos falar rápido, né? Ficar enrolando muito. Então é o seguinte, gente. Primavera, o que eu faço na primavera? Eu dou a turbinada na samambaia. Começo de primavera, vai entrar a primavera, né? Eu já dou aquela turbinada na samambaia. O que é turbinar? Tá? É jogar um anabolizante nela, né? Por quê? Porque o adubo orgânico ele demora muito tempo para entrar na sua planta. Então eu vou turbinar com adubo sintético, um adubo químico, tá? Eu vou lá no NPK 10-10-10 ou 20 alguma coisa, sempre o nitrogênio mais forte, né? 20, 10, 10, 28, 6, 10, 10, 10, 10, 8, 6, mas sempre com um primeiro número no mínimo 10, no mínimo 10, tá? Até o 45 você pode usar, mas eu acho que creio que não tem adubo com 45 sem ser ureia, né? Mas a ureia só tem o nitrogênio, né? É 45% de nitrogênio, mas às vezes eu uso ureia sim, algumas eu uso ureia, tá bom? Uma colher de sopa para 20 litros d'água, tá? Na verdade é 2 colheres de sopa rasa para 20 litros d'água, tá? Mas eu costumo passar para as pessoas 1 colher de sopa para 20 litros, porque as pessoas usam vários adubos, então mistura adubo, né? Então as pessoas a maioria das pessoas que cultivam samambaia, né? Jogam muita coisa dentro de samambaia. Vários produtos, né? Que dizem água de arroz, pó de café, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai jogando, vai misturando tudo, e aí vai juntando. Quando junta com o nitrogênio da ureia, aí pode queimar suas plantas, né? Então, por isso que eu não aconselho muito a ureia. Ureia é para quem sabe usar. A gente vai fazer alguns vídeos sobre ureia aí e mostrar como que a gente pode usar a ureia. Então, o importante é saber que no começo do ano, essa é a dica que quase ninguém dá para vocês, tá? E a gente sabe porque a gente sempre está aí ligado aos produtores, né? E a principal dica é essa, tá? Para samambaia. Começou o ano da samambaia, que é primavera. Começou a estação primavera, antes da primavera, vai lá e injeta um adubo químico. NPK 10-10-10, pode ser, tá? Então vamos lá, abre aqui, joga meia colherzinha lá e meia lá, tá bom? Ou uma colherzinha rasa aqui e uma colherzinha rasa lá, tá? Do outro lado, abre o buraquinho, fecha o buraquinho e rega, tá bom? Então dá aquela turbinada. Depois de 15 dias você começa a usar o orgânico, tá bom? O orgânico é todos que vocês conhecem aí, né? Que não é químico, tá bom? Eu uso torta de mamona porque tem bastante nitrogênio, que é o que a samambaia precisa. A torta de mamona tem bastante nitrogênio, 40% de nitrogênio, tá? E a torta de mamona e a farinha de osso misturo 2 colherzinhas de torta de mamona ou uma colher cheia, colher rasa de sopa, né? De farinha de torta de mamona e uma colherzinha pequenininha de farinha de osso. Eu uso as duas juntas, mas uma quantidade maior de torta de mamona do que de farinha de osso. Então seria 1 colher de sopa para uma colher de sopa de torta de mamona para 1 colherzinha pequenininha de chá, né? De chá. Não precisa ser café também, é muito pequenininha de café. 1 colher de chá de farinha de osso, tá bom? Então, aí depois de 15 dias que eu coloquei o NPK 10-10-10. Por quê? Porque o NPK vai rápido. Então, ele dá aquela turbinada na samambaia, para ela dar uma acordada aí e começar, né? E agir rápido. Porque se você coloca aí o adubo orgânico primeiro, né? O que vai acontecer? A samambaia demora aí 1 mês e meio, 2 meses para começar a se manifestar, né? Então o adubo químico ele vai rápido, ele dá aquela turbinada, tá bom? A outra dica é o seguinte: é sempre adubar sua samambaia com substrato seco, tá?
substrato seco, principalmente adubo químico. Por quê? Porque se estiver molhado, o nitrogênio evapora. A hora que você colocou a bolinha aqui, ó, as bolinhas de nitrogênio, as bolinhas brancas, né, que é o nitrogênio, você colocou as bolinhas aqui e fechou, depois você vai regar. Se o substrato estiver molhado, a hora que você rega, tá, a umidade sobe. Ela não desce, ela sobe. Aquele vapor sobe e esse nitrogênio vai embora, tá bom? Ele evapora praticamente 60 a 70% do que você pôs ali. Então o NPK 10, ele vai se transformar em 6, tá? 6 não, né? 4, porque 6 evapora. Ele vai se transformar em 4% só. Então por isso que tem muita gente que não tem sucesso com a adubação. Por quê? Porque rega com o substrato, aduba com o substrato molhado, tá? Terceira dica, né, com relação à adubação, tá bom? Você também pode misturar o NPK 10-10-10, essa colherzinha que eu falei, uma colherzinha rasa, uma colherzinha rasa lá e aqui, certo? Ou uma colher cheia, uma colherzinha cheia, né, de NPK. Você também pode misturar com 3 colheres pequenas de farinha de torta de mamona, 3 colheres pequenas de torta de mamona e 1 colher pequena de farinha de osso, certo? Mistura tudo. Então olha lá, pegou 1 colher de NPK, certo? Cheia, colherzinha pequena, 1 colher cheia. 3 colheres rasas de torta de mamona e 1 colher pequenininha também rasa de farinha de osso. Mistura tudo aquilo tudo, tá? E coloca metade desse lado e metade do outro lado. Então é a terceira dica, tá bom? Pode misturar os adubos, adubo misto, orgânico com sintético. O que vai acontecer? O adubo sintético vai agir rápido, né? Dali 10 dias ele já está agindo, tá certo? E aí o outro adubo orgânico vai dar continuidade nesse processo de fortalecimento da planta. Ah, seu Chico, por que não usar só um ou só o outro? Porque só o químico vai deixar sua samambaia com o tempo sem energia. Vai tirar a energia da sua planta, vai tirar a imunidade da sua planta. Muito adubo, vai indo, vai tirando energia da sua planta. Ela vai perdendo a imunidade, ela vai perdendo assim a força dela, né? O que é imunidade? É força, né? Imunidade é quando você não pega gripe, não pega uma doença. Então, pragas, certo? Na samambaia, doenças na samambaia, tudo a adubação química, né, em excesso, ela traz esse trauma para a samambaia. Então eu gosto muito do que adubo químico para dar aquele pulo, para dar aquela levantada na samambaia, tá certo? Então seria isso, começo de primavera, tá bom? E uma outra dica, gente, que eu gosto de dar muito, é sobre a rega, sabe? Rega samambaia com poucas folhas e poucas raízes, tem que estar um vaso pequeno, substrato airado, bem airado. Então olha lá, mudas com poucas folhas, certo? Não precisa regar muito. Põe o dedo no substrato, está úmido, não rega de forma alguma. Que a gente vai passando uma mangueira em todo mundo, né? Todo mundo vai pegando. Então tem umas que o substrato está menos airado, outros estão mais airado, e aquele que está mais airado pega menos água, aquele menos airado pega mais água. Então não tem esse negócio, sabe? Eu vou regar 3 vezes por semana. Não. Você tem que ver o processo, como é feito o substrato. Se o substrato foi bem airado, como esse aqui,
bem airado, ó, só matéria morta, quase não tem terra. Então você vai regar mais, né? Você vai regar mais. Aquele que tem terra, você vai regar menos, né? Mas para saber se você tem que regar é o dedinho no substrato, gente. É enfiar o dedo no substrato, tá bom? Agora, a samambaia que tiver com poucas folhas no vaso, tá vendo? Olha, poucas raízes. Não pode regar muito de jeito nenhum, nem por imersão, nem por nada. É pouca rega, tá bom? E procure regar, sabe, nas laterais também, não só joga no meio. Procura fazer um chuveirinho nela proporcional. Não adianta estar molhado aqui e lá não, tem que ser proporcional. Tem que dar uma chuveirada por cima, tá bom? Esperou cair aqui embaixo, acabou, tá? Não encharque de forma alguma. Uma samambaia dessa aqui você pode encharcar, olha aqui. É uma samambaia íris cheia de raiz no vaso, ó. Quase não tem nem terra mais no vaso. A terra já foi embora há muito tempo, porque a primeira que vai embora do vaso é a terra. Você vai regando, a terra vai saindo. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Aí você pode fazer por imersão, né? Regar por imersão e regar com mangueira à vontade. Ela não vai morrer, ela não vai afogar, porque tem muitas raízes e muitas folhas no vaso. Então o segredo é esse. Agora uma samambainha dessa aqui, novinha, né? Ela vai afogar se você encharcar. Tem poucas raízes lá, raízes pequenininhas, não bebe tanta água, tá bom? Olha aqui, ó. Então, planta pequena, poucas raízes em vaso pequeno. Por quê? Porque o vaso pequeno não retém tanta umidade. Um vaso grande desse aqui, essa cuia grande, certo? É para uma samambaia maior. Essa samambaia está pequena para esse vaso, só que eu fico esperto, eu não rego absurdamente, porque um vaso grande retém mais umidade, tá? Então é isso. Para você usar planta pequena em vaso grande, você tem que conhecer muito bem o processo, tem que ficar atento na rega, ser muito precavido com a rega, tá bom? Quem gostou, dá o like, compartilhe com os amigos. Se você quiser algum vídeo especial aí, comenta aí, tá? Que você quer um vídeo especial, um vídeo sobre alguma coisa, vídeo sobre outra, e a gente faz um vídeo especialmente para vocês. Grande abraço do Chico.